Feche os olhos mais uma vez e ajude esse pobre, pequenino e, por que não dizer, miserável pastor a receber graça de Deus para proclamar a palavra. Feche os teus olhos e peça a ajuda de Deus em meu favor. Pai, eu coloco a minha vida em tuas mãos, eu coloco a minha vida, Deus, diante do Senhor. Porque uma vez mais eu estou, Deus, diante da igreja do Senhor. Uma vez mais eu estou atrás desse púlpito e aqui diante dos meus olhos, Deus, a tua palavra. De mim mesmo, Deus, eu não tenho capacidade. De mim mesmo eu não tenho sabedoria. De mim mesmo, Deus, eu não tenho a graça para compartilhar a tua palavra. Mas eu creio que o teu Espírito Santo derrama dons, derrama sabedoria, derrama capacidade, ó Deus, sobre os teus servos. E eis-me aqui, Deus, me colocando como teu servo para ser usado pelo Senhor para a tua glória. Usa-me nesta noite, Deus. Fala comigo, fala com a tua igreja. E em nome de Jesus, que enquanto a tua palavra estiver sendo proclamada, que o temor do Senhor repouse no coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, para que tenha ouvidos espirituais para ouvir somente a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Salmos capítulo 15. Salmo de Davi. Salmo de Davi, capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nosso Deus. Salmo, capítulo 15. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, não será jamais abalado. Amém? Meus irmãos, certa vez o rei Davi, talvez passeando ali pelo palácio, ele sentou-se em um cantinho ali confortável, diante de Jerusalém, começou a meditar, começou a refletir. De repente ele colocou a mão na cabeça e começou a questionar: quem poderá entrar no tabernáculo de Deus? Quem poderá morar na casa do Senhor? O questionamento de Davi, meus irmãos, era a respeito de quem poderá entrar no céu. De quem poderá viver na eternidade, quem poderá passar uma eternidade na presença do Senhor após essa vida. Esse foi o questionamento de Davi. O interessante é que na minha Bíblia, esse questionamento está no versículo 1. Aí, quando vai pular para o versículo 2, tem um espaçozinho em branco. E esse espaço em branco eu entendo que é Davi aguardando a resposta. Davi, em oração, perguntou para Deus: Deus, quem adentrará na eternidade? Quem, Senhor, terá condições de habitar no tabernáculo? Quem, ó Deus, poderá ser salvo, poderá entrar no céu? E como Davi era um homem segundo o coração de Deus, como Davi era um homem temente a Deus, Deus enviou a resposta para Davi, meus irmãos. A partir do versículo 2, não é mais Davi falando, é Deus. É Deus ensinando a Davi quem vai entrar no céu, quem herdará a salvação. E Deus então diz: Davi, aquele que vive com integridade e pratica a justiça, esse entrará no meu tabernáculo. E Deus continua: Davi, aquele que de coração fala a verdade, este adentrará no céu. Davi, aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao próximo, Davi, esse tem entrada segura na eternidade. Davi, aquele que não lança injúria contra o seu vizinho, entrará no céu, Davi. Davi, escute,
aquele que aos seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor, Davi, essa pessoa entrará no céu, será salvo. E Deus continua dizendo: Davi, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio, Davi, esse também entrará na eternidade. E por fim, Deus finaliza: Davi, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente, esse Davi entrará nos céus. Meus irmãos, eu acredito que depois que Davi escutou isso, ele disse o seguinte: estou lascado, estou mais ou menos enrolado, já era, não há esperança para mim. Meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui, preste muita atenção, tá bom? Porque de vez em quando o pastor faz uma pergunta, o irmão distraído levanta a mão, confirmando, e acaba passando vergonha. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês. Existe alguém aqui nesta noite que pode levantar a mão para dizer: sim, sou eu, a respeito do que eu vou perguntar? Existe alguém aqui nesta noite que vive em integridade e que pratica a justiça? Tem alguém aqui que é perfeito nessa área? Eu não ouso levantar a minha mão. Aqui tem alguém que de todo o coração só fala a verdade. Só fala a verdade. Nunca saiu nenhuma palavra mentirosa da boca de ninguém aqui. Tem alguém aqui? Não tem. Aqui tem alguém que não difama com a sua língua e que não faz mal ao próximo? Acredite, meus irmãos, de uma forma ou de outra, a gente está sempre fazendo mal com alguém. De uma forma ou de outra. Até no nosso pensar, a gente faz mal a alguém. Tem alguém aqui que despreza aquilo que merece reprovação? Como assim, pastor? Um exemplo. O Big Brother Brasil é desprezível, é imoral. Mas eu sei que aqui no nosso meio um bocado assistiu ou assiste, nem que seja um tiquinho assim, ó. Dias atrás eu falei de uma cena de novela, com mulher pelada, com homem pelado. Isso é desprezível aos olhos do Senhor, meus irmãos. E eu conheço irmãos que cantam, que louvam e que até pregam, que eu sei, que assistem novela. É desprezível aos olhos do Senhor. Algumas cenas é desprezível aos olhos do Senhor. Existe alguém aqui, meus irmãos, que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo? O detalhe é esse: mesmo com prejuízo. Porque prometer e cumprir e ter o benefício e não levar prejuízo, amém. Mas o detalhe aqui é levar prejuízo. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Vou te emprestar 100, mas eu quero 200, viu? Coloca um jurozinho aqui. E nem aceita suborno contra o inocente. Meus irmãos, repito, Davi, eu acho que ele quase entrou aqui em um conflito. A alma dele ficou abatida, a alma dele ficou assustada. Por quê? Porque Davi, meus irmãos, era tudo isso aqui. Davi era perturbado. Certa vez Davi colocou no coração dele o seguinte propósito: Deus, eu vou construir um templo para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que Deus falou para ele? Nananina, não. Suas mãos estão sujas de sangue. Davi matou muita gente, meus irmãos. Davi cometeu adultério, meus irmãos. Davi arquitetou a morte da Batseba, a morte do esposo da Batseba. Davi, olha só, tudo bem, meus irmãos, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia, e muito menos Deus, não escondeu os erros que ele cometeu para o nosso aprendizado. Certa vez Davi ainda não era rei, estava ele e os seus soldados em determinado lugar acampados, e perto dali havia uma fazenda de um homem muito rico. Tinha bois, tinha cabra, tinha ovelhas, e Davi, fugindo de Saul, acampou-se ali naquela região, e ele acabou ajudando os empregados do dono daquela fazenda, protegendo o rebanho. Aí certa vez Davi mandou uma mensagem para o dono daquela fazenda: por favor, tem como o Senhor matar um novilho, matar um dos seus animais, para que eu me alimente e alimente os meus soldados, os meus companheiros?
Um homem se chamava Nabal, era muito ruim. Um homem se negou. Diante daquela negativa, Davi ficou tão irado, Davi ficou tão revoltado, que decidiu matar não somente aquele homem, mas todo mundo do sexo masculino dentro da casa daquele homem. Se não fosse a esposa do Nabal, que foi ali interceder, Abigail, Davi de fato teria feito essa crueldade por conta de uma negativa. Agora, meus irmãos, que Davi cheio de frescura? O bode era do cara, o boi era do cara, o cara não tinha obrigação alguma de matar um animal e dar para Davi, mas só porque o cara se negou, tudo bem, o cara era ruim, mas estava no direito dele. Ele daria se ele quisesse. Mas diante da negativa, Davi irado, Davi cheio de raiva, de ódio, quase ia cometendo um crime terrível, matando não somente ele, mas todos do sexo masculino dentro daquela fazenda. Graças a Deus, a esposa do Nabal, Abigail, intercedeu. Não faça isso, por favor. Davi era complicado. Davi não era fácil. E aqui nesse questionamento, meus irmãos, tenha certeza, Davi ficou triste, aflito e certamente sentindo na sua alma a certeza de que eu vou para o inferno. Eu não sou nada do que Deus disse. Eu não sou nada do que o Espírito Santo me respondeu. As minhas mãos são sujas. Eu adulterei. Eu arquitetei a morte do esposo da mulher a qual tomei para a minha força. Eu não estou sabendo criar os meus filhos. Meus irmãos, Davi foi um péssimo pai. Davi foi um péssimo pai. Mas, meus irmãos, louvado seja Deus, que hoje nós temos Jesus Cristo. Não existe nenhum perfeito aqui nessa igreja, a começar do pastor. Não existe nenhum santo aqui nesta igreja, a começar do pastor. Mas hoje nós temos um santo, nós temos um perfeito, que é tudo isso, meus irmãos. Meus irmãos, sabe quem viveu com integridade e praticou a justiça nessa terra? Só Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Sabe quem de todo o coração falou a verdade nessa terra? Somente Jesus Cristo. Sabe quem nunca difamou ninguém? Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo não fez mal ao próximo. Só Jesus Cristo não lançou injúria. Só Jesus Cristo desprezou aquilo que merece reprovação. Somente Jesus Cristo honrou aqueles que temem ao Senhor. Somente Jesus Cristo, meus irmãos, cumpriu o que prometeu e cumpre até hoje. Somente Jesus Cristo, meus irmãos, empresta sem usura. E sabe o que Jesus Cristo nos emprestou? Vida, salvação. Jesus Cristo nos deu tudo isso sem pedir nada em troca. Somente a nossa fidelidade, somente o nosso coração. Somente Jesus Cristo, meus irmãos, nunca aceitou suborno. E hoje, graças a Deus, nós temos esse escape divino chamado Jesus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, pela nossa própria força, jamais seremos tudo que Deus ensinou no Salmo 15. Mas se nós nos rendermos verdadeiramente ao Senhor Jesus, o sangue de Jesus vai nos redimir, o sangue de Jesus vai nos justificar, e o Espírito Santo de Deus, que é derramado sobre todo aquele que recebe Jesus como Salvador, vai te ajudar e vai me ajudar a viver uma vida como o Salmo 15 ensina. Sem Jesus é impossível ser íntegro. Sem Jesus é impossível ser reto. Sem Jesus é impossível ter os olhos santos, ter a mente santa, ter os ouvidos santos. É impossível, meus irmãos. É somente com Jesus, é somente através da salvação por meio de Jesus Cristo. O Salmo 15 aponta para Jesus. O Salmo 15 fala de Jesus porque não há na face dessa terra, meus irmãos, um justo sequer. Todos pecaram, todos se desviaram, todos se rebelaram. Nós nascemos no pecado. A nossa inclinação natural, meus irmãos, é para a carne. Ontem, aqui na reunião dos homens, que as irmãs me agradeçam, que a minha esposa fique feliz, mas eu tenho ensinado muito isso aqui na reunião dos homens. Cuidado com o pecado, cuidado com os olhos, cuidado para onde vocês olham, cuidado com corpos de mulheres, a sensualidade, a lascívia.
Estou trabalhando ali na Rua Nova, meus irmãos, eu disse isso aqui dias atrás, justamente no período da tarde, e a partir de 2 horas, é aquele desfile de sensualidade. Tem 2 academias naquela rua, e a partir de 2 horas, são mulheres com roupas de academia, apertadas até a alma. Meus irmãos, as mulheres são livres para vestirem o que quiser. Mas, dentro da academia tem banheiro. Por que não vai com a roupa composta e lá dentro da academia veste a roupa adequada para fazer os seus exercícios? Mas sabe por que não faz isso? Porque mulher, quando faz academia, ela quer ficar com o corpo bonito justamente para mostrar. O interessante é que não é para mostrar nem para os homens a princípio, é para as outras mulheres, porque mulher é competitiva. Ó, meu corpo está bonito, o seu não, é desse jeito. A mesma coisa vale para os homens. A grande maioria são mulheres na academia, mas os homens também, da mesma maneira. Minhas irmãs, vistam-se para agradar a Deus. Triste é a mulher que precisa de doutrina para se vestir bem. Triste é o homem que precisa de doutrina para se vestir de uma forma agradável ao Senhor. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que te convencer, é a obediência no seu coração a Deus que tem que fazer você se vestir de uma forma agradável ao Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é separado para agradar a Deus. A doutrina e o costume ajuda aquele que não quer obedecer a Deus. Porque se um homem ou sua mulher quer verdadeiramente viver uma vida agradável ao Senhor, vai viver uma vida agradável a Deus, independente de doutrina e de costume, sem precisar o pastor ficar pegando no pé, porque o Espírito Santo ali, no coração daquele homem e daquela mulher, toca no coração e ele e ela obedece, simples assim. Mas meus irmãos, ali naquele trabalho, quando dá tarde, meus irmãos, eu sento ali na mesa, viro a cadeira um pouco assim para dentro do mercado, deixo um pouquinho só de lado esses meus olhos. Por quê? Porque o olhar é uma porta aberta. É uma porta aberta. Então nós temos que ser zelosos. Nós, homens, temos que ser zelosos. Porque infelizmente a cada dia que passa, as roupas estão ficando cada vez mais sensuais. Vale para as mulheres e vale também para os homens. Aquela raça de crente, um homem que vem para a igreja com calça apertada, camisa apertada, é 30 minutos para vestir, 30 minutos para tirar, de tão apertada que é. É por isso que chega na igreja atrasado. Então, meus irmãos, vamos entender que o nosso corpo é templo. Ah, pastor, mas dentro da minha casa eu posso me vestir de toda e qualquer maneira? Pode. Mas, meus irmãos, entenda uma coisa: casa de crente pode receber visita a qualquer momento. A qualquer momento na sua casa você pode receber uma visita, aí está lá você todo largadão. Faça isso não. Vista-se de forma composta até dentro da sua casa. Porque vai que Jesus Cristo bate na porta da tua casa. Ô Jesus, não entra agora não, deixa eu trocar de roupa ali rapidinho. Não adianta não, Jesus já viu tudo. Então vamos nos vestir de forma composta, de forma agradável até dentro da nossa casa. Até porque a sua casa tem porta, a sua casa tem janela, e quem passa na rua, se olhar para dentro, vai enxergar o quê? O que que vai enxergar? Certa vez eu disse isso aqui para as irmãs e volto a repetir. Acima do joelho, minhas irmãs, é para Deus. E se forem casadas, também para os seus maridos. Guarde isso no coração de vocês. Não estou aqui pregando doutrina ou costume, mas é um conselho do coração de Deus. Acima dos joelhos, pertence a Deus e pertence, se forem casadas, ao seu marido. O mesmo vale para os homens. Que o nosso corpo seja para Deus e para honrar as nossas esposas, vestindo-se de forma adequada. Amém? Eu estava pregando o que mesmo? Deus me levou para esse lado, glória a Deus por isso. Mas enfim, meus irmãos, somente Jesus é justo. Somente Jesus é íntegro. Somente Jesus é reto. Somente Jesus tem as mãos limpas. E um dia aquelas mãos foram pregadas na cruz, pela minha vida e pela sua vida.
Somente os pés de Jesus são puros. E um dia aqueles pés foram pregados na cruz. Somente os olhos de Jesus são puros. E um dia aqueles olhos lá estavam no alto da cruz, olhando para baixo e vendo todo mundo escarnecendo dele, por amor à minha vida e à tua vida. Somente Jesus, meus irmãos, pode nos ajudar a ser o que o Salmo 15 nos orienta a ser. Mas para isso é necessária uma decisão minha, é necessária uma decisão tua, de viver uma vida agradando ao Senhor, de viver uma vida dedicada a Deus, de viver de fato uma vida sincera e verdadeira, meus irmãos. Meus irmãos, o medo que eu tenho. Meus irmãos, eu não tenho medo de pregar mal. Eu sempre digo isso aqui, eu não me considero um pregador, principalmente para a igreja pentecostal. Igreja pentecostal é isso aqui, é sapateada, é glória a Deus, é salto. Não, eu nem me considero um bom pregador dentro do contexto pentecostal. Mas, meus irmãos, eu não tenho medo de ser chamado de mau pregador. Eu não tenho medo de ser criticado dentro da forma que eu prego. O meu medo é ser chamado de um falso cristão. O meu medo é ser chamado de ser um dentro da igreja e outro fora da igreja. O meu medo é ser um homem de Deus atrás desse púlpito e um filho do capeta dentro da minha casa. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Esse deveria ser o nosso medo. Nós não deveríamos ter medo de vir aqui à frente cantar, louvar, adorar, glorificar o Senhor. O nosso medo deveria ser esse, de viver uma vida fazendo tudo isso, mas não dando testemunho lá fora. E Jesus Cristo tem derramado sobre a minha vida, sobre a tua vida, o Espírito Santo para te ajudar, meus irmãos. Para nos ajudar, meus irmãos. Para nos ajudar. Olha só o que diz no final, olha só o que Deus diz: aquele que age assim não será jamais abalado. Meus irmãos, Satanás não abala quem anda em uma vida sincera e verdadeira com Cristo. Pode se levantar 1000 feiticeiros na porta da sua casa, batendo tambor, cortando o pescoço de galinha, jogando farofa na tua casa. Pode se levantar uma multidão de demônios. Se você viver uma vida íntegra e reta, nada irá te atingir. Precisamos entender isso. Aí a criatura vive uma vida torta, vive uma vida desagradável ao Senhor. O diabo lança um ataque contra a vida daquela pessoa e ainda tem a cara de pau de procurar o pastor pedindo oração. Tem que se consertar primeiro. Tem que se endireitar primeiro. Tem que viver uma vida íntegra e reta, meus irmãos. Pastor não faz mágica. Tem gente que acha que o pastor faz mágica. Pastor não faz mágica. Se não estiver vivendo uma vida íntegra, se não estiver vivendo uma vida reta, se não estiver se esforçando, é esforço, meus irmãos. Vida cristã é esforço. Vida cristã é dedicação. Você se esforçou para sair de sua casa até aqui. Você se esforça para orar de joelhos. É confortável ou é desconfortável orar de joelhos? É desconfortável, eu não vou mentir. Mas de joelhos é melhor. Tem uma canção que diz: de joelhos é melhor. Machuca, caleja, as horas parecem que não passam. Por quê? É esforço. Vida cristã é esforço. Quem se esforça, meus irmãos, para viver uma vida na presença de Deus, se rendendo verdadeiramente ao Espírito Santo, ouvindo a palavra e obedecendo, jamais será abalado. Satanás não tem poder e autoridade sobre um homem, sobre uma mulher que vive uma vida seguindo Cristo retamente. Precisamos entender isso. Porque aqueles que não entendem ficam de profecia em profecia, de revelação em revelação, e não entendem que é obediência, que é permitir com que essa palavra se torne a nossa roupa, se torne o nosso pensar, o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso existir. Meus irmãos, a palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso sustento. E é somente através da palavra de Deus firmada em nosso coração que o Espírito Santo vai produzir o fruto do Espírito em nosso coração, que é paz, que é bondade, longanimidade, paciência, domínio próprio. Aleluia! Se assim procedermos, se assim nos rendermos,
se assim nos esforçarmos para vivermos uma vida sincera e verdadeira na presença do Senhor, Jesus Cristo irá nos tornar homens íntegros, mulheres íntegras, ovelhas sinceras do aprisco do nosso Deus. E sabe qual vai ser o prêmio? Ouviremos a trombeta tocar. E não somente isso, veremos Jesus surgir nas alturas, mas não somente isso, também ouviremos: vinde a mim, benditos do meu Pai. Aleluia. Muitos ouvirão a trombeta tocar, na verdade todos. Todos também irão enxergar Jesus Cristo surgir nas nuvens, mas somente aqueles que se renderem ao Espírito Santo, que se renderem a Jesus Cristo, ouvirão com o Espírito: vinde a mim, benditos do meu Pai. E de repente, um anjo vai se colocar do lado dessa pessoa e levará essa pessoa até Jesus, porque a Bíblia diz que ele dará ordem aos anjos para ir a todos os cantos do planeta para juntar o povo de Deus diante de Jesus. Mas antes disso, antes desse ajuntamento, vamos ajuntar o nosso coração na obediência, no temor, em uma vida sincera diante do Senhor, rendida, meus irmãos, ao Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo nos corrija. Meus irmãos, antes de qualquer pastor, é o Espírito Santo que te corrige. Antes de qualquer pastor, é o Espírito Santo que te exorta. Antes de qualquer pastor, é o Espírito Santo que te indica o caminho correto. Uma ovelha que sempre precisa do cajado do pastor para estar orientando, é uma ovelha que há muito tempo deixou de ouvir o Espírito Santo. O cajado do pastor, meus irmãos, o meu cajado, é essa palavra. E através dessa palavra, não pela força, não pela violência, mas pelo Espírito de Deus, eu ensino a vocês. Aleluia. Mas entenda, Jesus Cristo é o supremo pastor. E o cajado de Jesus Cristo é o Espírito Santo de Deus. Deixa Jesus te dar cajadada por meio do Espírito Santo. E enquanto isso, permita-me que eu também dê cajadada através da palavra. Se renda ao Espírito Santo, se renda à palavra de Deus e vamos viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, que é uma vida inabalável, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida sincera, uma vida cheia do Espírito Santo, dando testemunho que de fato nós somos servos de Deus. Não é dentro da igreja que você dá testemunho. Homens, não é aqui cantando. Mulheres, não é aqui cantando. Igreja não é aí sentado, pastor Nido não é aqui pregando. Não é assim, meus irmãos, que nós damos testemunhos que somos servos de Deus. É a nossa conduta lá fora, é o nosso comportamento lá fora, é dentro da nossa casa, é diante da televisão. Você está dando testemunho para a sua televisão que você é crente? O que você assiste revela se você está dando ou não. O seu celular está testemunhando que você é crente. O que você acessa, o que você faz no seu celular, revela se você está dando testemunho ou não. Os seus vizinhos estão dando testemunho que você é crente. Ou de lá da casa dele, ele escuta você xingar um palavrão. E olha que ele mora 10 casas distante de você. Você xinga tão alto que ele escuta lá longe. Misericórdia. Precisamos dar testemunho que a nossa vida está sendo moldada e transformada pelo Espírito Santo de Deus para sermos tudo o que o Salmo 15 está nos ensinando a ser. É fácil, pastor? Não é não. É simples, pastor? Não é. Mas graças a Deus que temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Amém? E amém. Amém?